Boa noite a todos, irmãos amados, visitantes. Boa noite a todos que estão aqui presentes e todos que nos assistem pelas mídias. Que a gente tenha um culto abençoado. Hoje, o último domingo do ano, dia de agradecer por todas as coisas que Deus fez no nosso ano, pelas bênçãos que Ele derramou nas nossas vidas. E esse ano Deus fez muita coisa, né? Devemos estar felizes por tudo que nós recebemos. Vamos louvar a Deus por tanto amor, por tanta misericórdia, por tudo que Ele faz e que a gente não merece, mas mesmo assim Ele faz. Continua fazendo e vai fazer sempre, até que Jesus volte. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar a Deus. De todos os lugares, de todos os povos, nós devemos louvar o Senhor. E nós estamos aqui para fazer isso. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão
só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 la. No próximo cântico que a gente vai cantar, ele fala que a verdade vos libertará. E a gente conhece essa verdade, né? Então, vamos celebrar com alegria a nossa libertação. Ó, vinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei soar nos ares nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão, em vós exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, Senhor, vinde já e celebrai com alegria a vossa libertação. E vós os oprimidos, de vós os explorados, de vós os que viveis em agonia, e vós dos cegos, coxos, vós cativos, sós, saber que em breve vem um novo dia. Um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, e será vencida a morte pela vida, e a escravidão enfim se acabará. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, Senhor, vinde já e celebrai com alegria a vossa libertação. Por falar em celebrar com alegria a vossa libertação, o que você ainda não entregou a Jesus? Às vezes é um relacionamento, às vezes é uma doença. Só Jesus conhece o seu coração. Que nesse ano, se você ainda não conseguiu entregar essa parte, com certeza pode ser uma fraqueza, que você está com dificuldade de entregar, que ela seja feita nesse momento. A igreja pode se assentar. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar pra sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão,
tribulações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que em Ti nós podemos confiar. Pai, mas só pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós conseguiremos entregar tudo aquilo, ó Pai, que nos incomoda, que Te entristece e que até aqui nós temos lutado para Te entregar. Te pedimos, ó Deus, que assim o Senhor nos faça e receba, Senhor, o nosso louvor que foi feito a Ti de todo o nosso coração. Amém, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos que estão presentes aqui, boa noite àqueles que nos assistem pela TV, pela mídia. Hoje culto com ênfase missionária, né, o nosso último culto deste ano. Tivemos vários cultos que não podemos realizar durante esse ano. Mas, graças a Deus, estamos aí com a igreja quase cheia novamente. Graças a Deus, o vírus indo embora. É uma bênção. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Todos encontraram? Nós vamos ler só o versículo 1, que diz assim: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Um pouco difícil de entender esse versículo, né, sem ler o texto e o contexto, não é verdade? Cessando o tumulto, bem rápido. Por que o versículo começa assim? Porque antes disso, quem puder ler em casa depois, do versículo 23 ao 41, vai informar melhor da história. Por que Paulo está dizendo, cessando o tumulto? Demétrio era um homem, um orível, que fazia objetos, tipo santinhos e outros utensílios, para Deus, para uma deusa que eles adoravam firmemente. E quando Paulo começa a pregar o Evangelho, Paulo diz o seguinte,
que aquilo que os ourives faziam, aqueles deuses, não eram deuses de verdade, mas ele pregava o Deus de verdade. E Demétrio chama os seus parceiros de construção desses objetos e provoca um tumulto na cidade de Éfeso contra a postura de Paulo. Bom, e aí então a origem desse início aqui. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Hoje, nós temos aqui uma despedida também. Está aqui conosco o Sebastião, o missionário e pastor Sebastião, que a gente tem falado tanto sobre ele, tem orado tanto sobre ele, temos ofertado para manter a vida dele aqui já praticamente 10 anos. 4 anos de seminário, mais 5 anos de enfermagem em Piracicaba que ele resolveu fazer. Graças a Deus, como eu já falei anteriormente aí em outros cultos, o Sebastião se formou. E agora, como Paulo estava partindo para a Macedônia, o Sebastião vai partir para a Guiné-Bissau. Vai nos deixar. Mas por um motivo muito importante, que é continuar a propagação do Evangelho de Jesus. Então, hoje é um dia que a gente sente qualquer partida, qualquer pessoa que parte por qualquer motivo. Talvez a gente não vai ver o Sebastião mais, não é verdade? Mas eu já falei para ele, se ele mandar dinheiro, eu vou na Guiné-Bissau ver ele. Quem sabe, né, um dia o Sebastião volta aqui. O Simão está para voltar aqui no Brasil para fazer o tratamento da esposa dele, com auxílio de um pastor do Rio de Janeiro e o nosso auxílio também. Né? Vai ser um privilégio reencontrar o Simão. O Nelo continua no seminário, trabalhando, né, lutando lá, e ele não tem expectativa de voltar, né, até pelo trabalho dele. Mas quem sabe um dia a gente vai ver o Sebastião de novo. Mas a facilidade hoje é muito grande, não é verdade? É só ele mandar um vídeo, a gente vai continuar vendo ele. Né? E vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus pela vida do Sebastião, especificamente dos missionários que estão nos campos trabalhando. Eu quero convidar a Kelly para vir aqui fazer essa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela bênção de termos o Senhor cuidando, orientando, dirigindo a nossa vida, fazendo de nós instrumentos das Tuas bênçãos, da Tua paz, da Tua boa nova. Obrigado, Deus, porque o Teu Evangelho nos alcançou, transformou as nossas vidas, e nós podemos, ó Deus, desta maneira, abençoar a vida de outras pessoas também. De uma maneira muito especial, nós agradecemos hoje pela vida do Sebastião. Muito obrigado, Deus, por ele ter convivido com a gente esse tempo. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez na vida dele. Obrigada, Deus, pelos cursos que ele pôde fazer aqui, pelo aprendizado que o Senhor permitiu a ele. E pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, a comunidade do país dele, Guiné-Bissau, que cada uma das pessoas, ó Deus, sinta o cuidado do Senhor na vida deles através do Sebastião. Muito obrigado, Deus, por cada um dos outros missionários também,
do Simão, da Raquel, do Nelo, da sua família. Pedimos uma bênção muito especial, que o teu Santo Espírito unja com autoridade, com poder, com sabedoria, para abençoar a vida de outras pessoas. E cada um de nós, onde o Senhor nos colocou, que tenhamos essa visão, ó Deus, missionária, de sermos instrumentos da tua paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos desde já, porque sabemos que o Senhor pode fazer muito mais do que o que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino de número 163, enquanto a equipe de louvor vem à frente e nós cantaremos esse hino. Eu peço aos irmãos que quem trouxe sua oferta, quiser contribuir com nossos missionários, coloca na salva aqui à frente, por favor. Vamos cantar de pé? A igreja pode assentar. Convido o presbítero Isaías, que vem aqui à frente fazer uma oração nesse momento.
Quero convidar as professoras, crianças que vão trabalhar nesta noite para que venham aqui à frente para o Isaías. Isaías vai orar em favor dos professores e também do Sebastião. Pode chegar aqui, Sebastião. Quem vai ficar com as crianças de 1 a 6 anos hoje é a Cissa, a Paula e a Priscila. De 7 anos até 11 anos, a Carol e a Ana. E para os demais, para nós aqui, o pastor, missionário e pastor Sebastião. Vamos orar? Curva nossas cabeças, vamos orar. Senhor, somos gratos, ó Pai, porque temos mais uma oportunidade de estar aqui na Tua casa, louvando, bendizendo o Teu nome. Nós somos gratos a Deus, porque um dia o Senhor mandou Seu Filho para que nascesse, nos ensinasse e morresse numa cruz de Calvário para nos resgatar. Por isso, ó Pai, nós bendizemos e louvamos o Teu nome por isso, porque através disso temos acesso a Ti, temos a salvação em Cristo. Mas nesse momento, ó Pai, de gratidão, nós queremos também, ó Pai, agradecer pelas ofertas levantadas aqui a favor dos missionários. Pedimos a Deus que o Senhor oriente para que possa ajudar a suprir as necessidades de cada um deles. Pedimos uma bênção especial para o Sebastião, que vai falar conosco hoje. Pedimos também que o Senhor fale com as professoras, com as crianças, e todos nós, ó Pai, que estejamos com nossos corações abertos, sensíveis à Tua palavra, para que possamos atendê-las e fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Seja louvado o Teu nome, ó Pai, nós fazemos toda a oração, toda a nossa dedicação em Teu nome, em nome de Jesus, é que eu oro agradecido. Amém. Boa noite. Estou feliz de estar aqui novamente. Desde 2012 que eu cheguei no Brasil, eu tive contato com a Lidiane, estudamos juntos e Deus tem usado a igreja aqui para me abençoar como estudante lá em Montes Claros. Quando eu cheguei, eu tinha 50% de bolsa para estudar no seminário. E a outra parte, as igrejas brasileiras, tanto a igreja daqui, como a igreja presbiteriana do Brasil, de Montes Claros, que é a segunda, tem me ajudado bastante. E quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que contribuíram para que este sonho se torne uma realidade. E também quando eu estava estudando, fazendo curso de enfermagem, porque eu entendi que a minha cidade, o meu país precisa, como as nossas igrejas trabalham com escolas e trabalham também com postos de saúde. Então, o próprio seminário onde Nelo está tem um posto de saúde também que é construído por uma missionária brasileira, mas não tem enfermeiro e não tem, às vezes, atendimento. Então, eu conversei com Lidiane de novo e com o pessoal da Igreja Metodista e eles me concederam bolsa para poder estudar lá. E a igreja aqui tem me ajudado bastante nas minhas despesas. Então, eu quero muito agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram por mim. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra no livro de Ezequiel. O Ezequiel, capítulo 37.
algum tempo eu estava lendo esse texto de Ezequiel, e quando eu comecei a ler o livro, pelo que me parece, o livro, a missão do profeta Ezequiel era uma missão extremamente difícil, porque ele fazia parte do grupo dos sacerdotes, então ele estava na fase de começar o seu sacerdócio. Foi nesse período, então, que Deus chamou ele para uma outra missão, que era de confortar o povo que estava no exílio. Mas nessa conversa que ele teve com Deus, Deus já tinha falado para ele como que era o coração daquela nação que estava no exílio, como eles iam receber a palavra que ele estava levando. Mas o propósito de Deus falar com ele servia para trazer o povo de volta para adorá-lo como Senhor e Salvador. E Deus, nesse livro de Ezequiel, nós encontramos várias formas como Deus tem manifestado para o Ezequiel antes de dar para ele a missão que ele ia realizar no meio do povo. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Não, até o versículo 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei parecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, e porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e
os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz a palavra do Senhor. Deus, nós queremos te agradecer por este momento e pedimos que o Senhor nos dê compreensão do que o Senhor quer que aprendamos com este texto. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu li esse texto e, como eu estava falando, o profeta Ezequiel, como os demais profetas, eles tinham uma missão específica, que é falar de Deus. Mas ao mesmo tempo que eles tinham essa missão, existia também alguns outros profetas que estavam falando, estavam fazendo promessas que não tinham nada a ver com o que Deus tinha falado. Então, quando Deus levantou o profeta Ezequiel, ele já explicou para ele o que ele vai enfrentar, tanto da parte da própria nação e como também de outros profetas. E naquela época, eles tinham perdido a esperança de que um dia eles voltarão para Israel, porque alguns profetas já tinham profetizado, mas o tempo passou e parece que nada se concretizou. Então eles começavam a associar de que Deus não ia fazer nada a favor deles. E nesta visão que Deus mostrou para o profeta, a primeira coisa que Deus fez para o profeta entender é levar o profeta a entender a realidade da espiritualidade do povo. E ele leva este profeta para um vale, e quando o profeta Ezequiel estava com Deus, Deus o levou não simplesmente para ver o vale, mas para reconhecer a realidade daqueles ossos que estavam secos. E quando ele olhou, ele percebeu que naqueles ossos não tinha vida. Aqueles ossos não podiam movimentar, aqueles ossos não podiam fazer nada. Então, Deus faz uma pergunta para o profeta, dizendo para ele, se aqueles ossos poderiam tornar a viver, se aqueles ossos poderiam tornar a movimentar, se aqueles ossos poderiam tornar a ser o que eram antes. E nesse momento, ele olha para Deus e olha para a pergunta e pensa e fala, Senhor, tu sabes. Sabe, quando Deus falou com ele, no início do capítulo, primeiro capítulo de Ezequiel, Deus apareceu para ele. A glória de Deus apareceu para ele. Então, ele podia ver a força e o poder de Deus. Então, nessa conversa que ele teve com Deus, ele percebeu claramente que aquela ação, aquela pergunta, cabia simplesmente o próprio Deus tinha resposta para aquela situação que Deus estava perguntando para ele. E quando ele fala, Deus, tu, o soberano, ele estava reconhecendo que realmente ele não sabia de tudo o que podia acontecer com a nação e quais são as transformações que Deus tinha em mente para fazer no meio daquela nação. Mas ele era o profeta. Então, às vezes, como nós que somos filhos de Deus, a realidade em que vivemos, nós conhecemos a realidade, mas precisamos de ter uma visão mais ampla daquilo que é a realidade onde nós estamos. E quando Deus mostrou para ele o vale dos ossos secos, Deus queria que ele reconhecesse a realidade espiritual da nação. E quando ele reconheceu a realidade espiritual da nação, ele então vê que essa coisa eu não posso fazer nada, mas eu tenho um Deus que pode fazer todas as coisas. Por isso ele disse para Deus, tu sabes. E isso não é diferente do cenário talvez que nós vivemos nesses 2 anos. Quantas pessoas que já olharam para o cenário e disseram assim, não sei se vai mudar, se não vai mudar, como que vai ser o ano que vem.
Então, nós vivemos também nessa instabilidade, ou essa instabilidade com relação ao futuro. E essa nação estava vivendo da mesma forma. Então, Deus levanta o profeta para falar com o povo. E é interessante também que, no mesmo texto, o profeta Ezequiel, ele não agia simplesmente por impulso. Tudo que ele estava fazendo conforme a ordem de Deus. Isso pode ser percebido desde o primeiro capítulo do livro até o capítulo 37. É sempre Deus falando e ele fazendo o que Deus disse. E isso entendo que é uma missão que a igreja também tem que pegar e ter Ezequiel como modelo de que nós, como filhos de Deus, somos chamados para anunciar boas novas. Mas, ao mesmo tempo, ele também não anunciava simplesmente de que tudo ia dar certo com as nações. Ele falava o que Deus disse. E Deus disse para ele, não importa com o resultado, porque às vezes estamos tão focados simplesmente em falar palavras boas para que as pessoas fiquem felizes, mas a missão dele não era isso, era falar o que Deus disse, porque os outros profetas já estavam falando coisas que Deus não disse. Então Deus disse para ele, fale o que eu estou mandando, porque o que Deus disse é o que transforma a nossa vida, não o que eu pretendo dizer, mas o que Deus disse é que muda o cenário daqueles ossos secos. É o que Deus disse é que fez com que aqueles ossos secos tornassem seres vivos na visão que ele tinha. Mas em todos os momentos o Ezequiel tinha uma percepção. Eu vou escutar o que Deus disse. E eu vou falar o que Deus disse. E à medida que ele foi profetizando, Deus foi agindo também para mostrar para ele que a sua palavra é que pode trazer vida. É a sua palavra que pode trazer restauração. É a sua palavra que pode moldar corações. É a sua palavra que pode colocar novo espírito na vida daqueles que não tinham mais esperança. Então, essa também é uma missão da igreja. E mais adiante, no versículo 14, versículo 11 a 14, ele fala para o povo, para o profeta, vai e fala para o povo. A primeira coisa que me chama a atenção é que Ezequiel tinha um tempo com Deus, antes de ter tempo com a própria nação. Ou seja, ele teve um tempo específico com Deus e ele foi aprendendo sobre a personalidade de Deus, a ação de Deus, o agir de Deus, o que Deus tinha para fazer. E depois ele foi ter com a nação. E Deus disse para Ezequiel, em capítulos anteriores, não tenha medo daquela nação. Não tenha medo do cenário que eles estão vivendo. Não tenha medo do semblante deles, se eles vão aceitar a minha palavra ou não. Mas profetize. Fala do meu amor. Fala da minha bondade. Fala das coisas que eu disse. E no capítulo 34, se voltar atrás, o próprio Deus disse que ele zela pelo seu próprio nome. Ele mesmo vai pastorear o povo, a nação. E esse livro é um pouco parecido em alguns aspectos no início com o livro do Apocalipse, mas o essencial é que Deus se revelou. Deus se faz presente, mesmo em momentos difíceis, porque a nação já estava longe da presença de Deus e eles estavam vivendo fora dos propósitos de Deus. Mas Deus se fez presente e apareceu para o Ezequiel. Talvez nós também estamos aqui e Deus quer usar a nossa vida
para impactar a nação. Talvez Deus esteja falando com você para usar a sua vida, para mudar o cenário e levar esperança para as pessoas que já estão longe da presença de Deus ou que não têm mais aquela esperança de que Cristo vai voltar, aquela esperança de que precisamos viver para a glória de Deus, aquela esperança de que o amor de Deus é muito maior do que qualquer coisa. Mas Ezequiel tinha essa percepção. E Deus cumpriu o que ele disse para ele. Profetize. E ele podia ver a ação de Deus. E como ele viu toda aquela realidade, ele se sentiu animado. E ele continuou profetizando. E Deus disse: o que eu prometi, vou cumprir. E isso que é importante dentro desse capítulo, ver a realidade da nação onde você está vivendo, perceber a necessidade da nação, entender claramente o que é necessário, o que eu posso fazer para ajudar aqueles que já estão sem esperança. Mas também ter essa coragem de estar falando ou compartilhando com essas pessoas o amor de Deus. Por mais que ele seja um profeta que profetizou questão de condenação de outras nações, mas ele também é um profeta que estava simplesmente comprometido com a verdade. E ele estava comprometido com a verdade o tempo todo, demonstrando que é a verdade que vai fazer com que a nação seja liberta. É a verdade que vai gerar transformações. Então ele estava preocupado com isso. E ele fez de tudo para falar do amor de Deus. E ao mesmo tempo que ele fala do amor de Deus, é claro que ele está falando do que ele tem vivido com Deus. Ele está falando da fé, ele está falando da sua experiência com Deus, mas ao mesmo tempo ele também tinha sensibilidade de que a nação precisava de Deus. E ao mesmo tempo que ele fala de todas essas coisas, ainda assim, alguns não vão acreditar. Por mais que ele fala dessas transformações, alguns não vão acreditar. Mas isso não impediu o profeta de profetizar. Isso não impediu o profeta de falar do amor de Deus. Às vezes, como filhos de Deus, a nossa trajetória ela é um pouco diferente para cada um. E cada um teve um encontro com Deus de uma forma especial. Mas ao mesmo tempo, Deus tem um propósito na vida de cada um. E ele tinha o que ele ia fazer. Ele ia ser sacerdote. Mas Deus chamou ele para um outro propósito. E ele foi e fez o que Deus tinha planejado para ele. Foi uma missão fácil? Claro que não. Mas ele, com Deus, ele foi junto com Deus e realizou o que Deus tinha prometido para aquela nação. E ao mesmo tempo também, ele percebeu que ele não era diferente da nação. Ele fazia parte daquela comunidade. Mas ele entendeu que Deus o chamou para uma coisa específica. E ele foi lá e fez. E olhando para o capítulo inteiro, a gente vai perceber que Deus fez algumas coisas que são essenciais para o profeta. Primeira coisa, reconhecer a realidade dos ossos. Deus fez ele reconhecer a realidade. Segunda coisa que Deus fez com Ezequiel é demonstrar para ele que fazer uma pergunta, mas ao mesmo tempo Ezequiel reconhece que Deus é soberano. Podemos reconhecer a realidade da nação, mas também precisamos de reconhecer a soberania de Deus. Algumas coisas nós sabemos,
mas algumas coisas somente Deus sabe o final. Então esse profeta reconheceu claramente que Deus é soberano. Reconhecendo a soberania de Deus, a terceira coisa que ele fez, ele profetizou. Então, isso é o que muda o cenário. Reconhecer a realidade do povo, reconhecer que Deus é soberano e estar disposto para falar o que Deus quer que o povo ouça. Porque isso que vai gerar a transformação. E esta é a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês. Espero que nós todos aprendamos com Ezequiel de que precisamos de estar prontos para ouvir o que Deus tem, reconhecer a realidade em que estamos, estar dispostos para compartilhar o amor de Deus que pode mudar esta realidade. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos entoar o hino de número 309. Convido a equipe de louvor que vem à frente. Servir a Jesus.
nós vamos ter a apresentação das crianças. Enquanto eles chegam até aqui, nós queremos agradecer a participação de todos e convidar para o próximo domingo, a escola dominical, às 9 horas da manhã, e culto às 19 horas. Todos estão convidados. E será o culto da passagem de ano será no dia 31, sexta-feira, às 20 horas. Quem quiser participar conosco, sexta-feira, 20 horas, aqui no templo, um culto de gratidão a Deus pelo ano que passamos. E agora vamos assistir as crianças e o Sebastião. Então, nós vamos cantar uma música na crioula. A música fala: misti andar perto de Deus, misti cedo suma Jesus, misti ora sempre para Deus, misti prega a palavra de Deus. Tem a tradução embaixo. Vamos? Misti anda perto de Deus, misti anda perto de Deus, misti cedo suma Jesus. Misti anda perto de Deus, misti anda perto de Deus, misti cedo suma Jesus. Misti ora sempre para Deus, misti ora sempre para Deus, misti cedo suma Jesus. Misti ora sempre para Deus, misti ora sempre para Deus, misti cedo suma Jesus. Misti prega a palavra de Deus, misti prega a palavra de Deus, misti cedo suma Jesus. Agora todo mundo vamos cantar? Vamos fazer 2 vezes. Misti anda perto de Deus, misti anda perto de Deus, misti cedo suma Jesus. Misti ora sempre para Deus, misti ora sempre para Deus, misti cedo suma Jesus. Misti prega a palavra de Deus, misti prega a palavra de Deus, misti cedo suma Jesus. E assim chegamos ao final do nosso culto nesta noite. Eu vou fazer a oração final e a dona Zilda, esposa do seu Daniel, ela está enferma, não está passando bem e pede as nossas orações.
Vamos orar agora em favor da nossa irmã e eu peço aos irmãos que continuem orando por esta família nesse momento de enfermidade. Vamos colocar de pé e após a minha oração, o pastor Ricardo vai impetrar a bênção. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que temos de conhecer a Tua Palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, especialmente pela vida do Sebastião, que está entre nós ainda. Mas, ó Pai, nós queremos que o Senhor continue com a Tua mão de poder sobre a vida dele, ó Deus, finalizando as atividades dele aqui no Brasil e que ele seja, ó Deus, guardado, protegido, dirigido, ó Deus, pelo Teu poder, pela Tua graça lá na terra dele, na Guiné-Bissau. Que ele seja um instrumento Teu ali naquele lugar, ó Deus, assim como tem sido o Nelo, a Raquel, o Simão e tantos outros que têm trabalhado em prol do Teu reino ali naquela terra, Senhor. Deus, nós queremos entregar a nossa semana nas Tuas mãos. Coloca a Tua mão de poder, ó Deus. Dirige e nos ampare, ó Deus. Coloca a Tua mão de poder também, especialmente sobre a vida da dona Zilda, Deus. Coloca a Tua mão de poder, ó Deus, restaurando a saúde dela por completo, Pai. Abençoe a família nesse momento, que trabalha junto, ó Deus, para a cura dessa nossa irmã. Que seja feita a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a presença do Deus, soberano Deus, aquele que tudo sabe, seja com você, capacite a sua vida para levar vida aonde há morte, assim como todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.